chama, cuida. Você é a razão da minha felicidade. Porque você, estudante, você, concurseiro, está por meio do estudo buscando a evolução. Por isso, você aí é minha felicidade. Porque você vê no estudo a capacidade de melhorar a sua vida e dos seus a partir do estudo. A partir do estudo, você vai garantir uma melhor condição de vida para o seu filho, para a sua filha, para você próprio. Quem sabe garantir muito mais segurança ao seu pai, à sua mãe, porque filho, filha, deve obrigatoriamente honrar pai e mãe. Então, a partir do estudo, você vencerá. Nós venceremos. E o assunto de hoje, na aula 4, eu amo de paixão. Para mim, a partir de agora, é só conteúdo, como dizem os jovens, topzera, só conteúdo topzera. Vamos começar a nossa apresentação? Pode ser? Vamos lá? 1, 2, meia, valendo! Estamos aqui em uma aula especial. Caio Moura, língua portuguesa, para Clever Met. Início, meio e até a aprovação. Juntos, todo momento, a todo instante. Então, galera, qual é o conteúdo? Surpresa. Tchan, 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 tchan. Orações coordenadas. Isso aí, independentemente da banca, é um conteúdo ótimo, maravilhoso, sublime, de alto nível. É pancada mesmo, é para chegar ao coração e ficar. É conteúdo certo em qualquer banca. É conteúdo recorrente em qualquer banca. Quando você vai pegar, por exemplo, para a realidade da área da saúde, venhamos e convenhamos, é muito comum a presença de Instituto AOCP, não é? Banca AOCP. Aí você olha também, como é o caso de vocês, Banco Idecam, tal. Mas, Caio, realmente, meu foco é a área da saúde, isso, aquilo, outro. Do nada, minha banca surgiu o Sebrae. Um custo de maior projeção, existe maior verba para se contratar uma banca organizadora. Só colocou uma Sebrae da vida, orações coordenadas, conjunções coordenativas, isso vai surgir também. Como eu disse, Instituto AOCP, Banca AOCP, IDECAM, IBFC, gostam por demais. Mas se você for partir para um FGV da vida, SES Gran Rio também, meu amigo, no problem, isso vai aparecer também. Então, os 3 próximos conteúdos, o finzinho, vamos dizer assim, é só com a elite da elite da língua portuguesa para a prova de vocês. E agora, orações coordenadas, período composto, é o que nós vamos estudar, aula de número 4. A questão surgindo será a coisa mais tranquila da face da Terra. A questão aparecendo será extremamente básica. Banca X, banca Y, só quer saber qual é o sentido estabelecido pela conjunção. Eles destacam lá a conjunção, destacam lá a palavra, o conectivo destacado, a conjunção destacada, estabelece ideia, estabelece sentido. Oh, coisa boa. Fica a dica, viu? Giovanna Baby. Aqui é com Maria. Um cheirinho gostoso até por demais. Pense, dê valor. Algo de outro patamar. Fica a dica aí para vocês, viu?
curtir outro nível, outro level. Então, assim, a banca joga lá a questão, destaca-se a conjunção, destaca-se o elemento coesivo, e eles só querem saber, basicamente, qual é o sentido. Se é uma conjunção aditiva, se é uma conjunção adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Eu sempre falo isso e, às vezes, quem faz curso isolado comigo, o que tem aula, vamos dizer assim, extensiva comigo para concurso público, acha que eu estou zombando, acha que eu estou tirando uma ondinha, que eu só quero fazer acontecer e bababá lacrar, como é a palavra da moda. Mas se vocês voltarem um pouquinho no tempo, este é um conteúdo, mais uma vez, ministrado na 8ª série, atual 9º ano. E eu sempre costumo dizer assim, se você é pai, se você é mãe, e seu filho está naquela casa de 14, 15 anos, 8ª série, basicamente, não dê liberdade no sentido do estudo. Sei que é uma fase difícil, complexa, todos nós passamos por essa fase. Hoje eu fico pasmo. Não é muito o meu público atualmente. Realmente eu trabalho muito com concurso público e tenho turmas específicas de redação para o Enem. Beleza? Aí é um trabalho também bem voraz que eu tenho, trabalhando aí com 150, 200 alunos semanalmente, nessa preparação para o Enem. Mas eu fico pasmo que realmente vem se tornando uma geração cada vez mais complexa. Mas no 9º ano, 8ª série, 1ª série do ensino médio, não dê essa liberdade, não, porque muitos dos conteúdos basilares de língua portuguesa e até matemática, vamos dizer assim, são conteúdos inerentes a essas séries, principalmente a 8ª série atual 9º ano. Então, hoje, se você pode ser até formado, diplomado, pós-doc, mas se você tem dificuldade de conteúdos mais puxadinhos da língua portuguesa, creio eu que você teve uma certa dificuldade ou você deixou de lado o estudo na 8ª série no ano. Então, não deixe que isso aconteça com o seu filho, com a sua filha. Arroche, por favor, aí da maneira mais correta possível. Então, vamos lá. O período composto é aquele período formado por, no mínimo, 2 orações. E se você perceber que entre as orações existe uma independência sintática, uma não é termo da outra, surge a classificação de orações coordenadas. Beleza? Como está aí. Ó. Oração coordenada é uma oração sintaticamente independente. Isto é, uma oração que no período composto não funciona como termo de outra, nem tem outra funcionando como termo dela. Então, primeiro ponto, orações coordenadas só ocorrem em período eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Período composto. No mínimo formado por 2 orações. Uma oração não será termo da outra. Uma oração não será termo da outra. Mas serão sintaticamente independentes. Sintaticamente independentes, sintaticamente independentes. Por isso são coordenadas. Existindo a assindética e sindética. Eu não lembro mais isso. Vamos detalhar, vamos definir. Tudo vem de um termo grego. Sindeton, que significa justamente o quê? Conjunção. Se sindeton é conjunção, oração assindética não possui conjunção. E a oração sindética apresenta conjunção. Essa conjunção concurseira, futura aprovada, ela pode estabelecer relações semânticas, sentidos, ideias. 5. Ace, ace, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Ace, aditiva, adversativa, alternativa,
conclusiva, explicativa. De boa? E aí, para vocês perceberem, para vocês notarem o que é coordenação realmente, vamos ao exemplo. O feriado começou ensolarado, vírgulazinha. Nós precisamos falar sobre vírgula nas orações coordenadas. E as crianças invadiram o parque. Aí se eu perguntasse, quais são os verbos aí presentes? Começou e invadiram. Se eu tenho dois verbos, se eu possuo dois verbos, se existem dois verbos, duas orações bem determinadas. Por isso se configura aí o famoso período composto. Período composto, no mínimo duas orações. Note que cada oração, sintaticamente, já é completa. Sujeito, predicado, sujeito, predicado. Uma não é termo da outra. Existe uma relação semântica entre elas, porque existe a relação de coerência, né? Coesão, coerência. Mas uma não é termo da outra, sintaticamente falando. Por isso que as duas são orações coordenadas. A primeira, o feriado começou ensolarado, é assintética, não existe conjunção, não existe conjunção coordenativa. A segunda, e as crianças invadiram o parque, já é sintética. Existe uma conjunção coordenativa, e a conjunção coordenativa e. Nesse caso, concordem comigo, aditivo. Passividade de adição. Soma. Então, vocês já possuem agora a determinação. Dois verbos, começou e invadiram. Duas orações. Duas orações, período composto. As duas orações estão sintaticamente completas. Então, se elas estão sintaticamente uma sem precisar da outra, são orações coordenadas. A primeira, antes da vírgula, assindética sem conjunção. A segunda, com conjunção e, sindética do tipo aditivo. Aí agora só falta uma coisa, puxar as classificações. Vamos lá. Aditiva, como o próprio nome já diz, isso é óbvio, indica adição, soma, continuidade, bababá. Mas agora eu preciso puxar a sua orelha para você ter um certo cuidado. Beleza? Cuidado. Muitos professores aqui, muitas professoras aqui, muitos profissionais da parte de educação no português indicam somente decorem as conjunções. Decorem as conjunções. Decorem. Não é tão interessante, não é. Não é o auge do auge, não. Não é tão legal, não, sinceramente. Cuidado, sério mesmo. Porque existe o que nós chamamos, basicamente, de polissemia conjuntiva. Polissemia conjuntiva. Uma mesma conjunção pode estabelecer vários sentidos, várias ideias, várias semânticas. Consegue compreender? E aí o que acontece? Inicialmente, eu vou determinar as conjunções básicas, vou exemplificar. Posteriormente, eu vou tentar indicar aqui uma ou duas pegadinhas. De boa? Então, vamos lá. Conjunções tradicionais. E, nem, que equivale a e, não. Não só, mas também. Exemplo 1. O deputado anunciou o fato. Perceba que não existe vírgula. No exemplo anterior, antes do e, vírgula. Agora, sem a vírgula. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E apresentou provas incontestáveis. Claro e óbvio, o deputado fez uma coisa e outra. Soma de ações. Show. Conjunção e, aditiva, não há o que fazer. Ele não vai mais ao clube, nem participa das festas com os amigos. Não é necessário, pelo amor de Deus, falar e não. Perdão, e nem. A gente tem um costume no dia a dia de falar assim. Ele não vai mais ao clube e nem participa das festas com os amigos. O nem sozinho, no e cru, já equivale a e não. Não precisa colocar e nem para ser esse reforço de adição. É um pleonasmo, uma redundância, vamos dizer assim. Fechado? Então, a questão simplesmente destacaria o conectivo, destacaria a conjunção e colocaria. Qual é o sentido? Nesses dois exemplos, claramente você diria ideia de adição e ideia de soma. Não há o que fazer, pô.
Na segunda situação, a diversidade, a oposição, o contraste, geralmente você também vai memorizando, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, entanto, e de boa, suave. A noite estava fria, muito fria. Logicamente, você espera que as pessoas fiquem dentro de casa, aquecendo-se, né? Mas as crianças brincavam na rua. Percebam o contraste, percebam a oposição. Então, eles destacariam mais e perguntariam qual é o sentido. Oposição, contraste, ideia contrária. O máximo que poderia surgir é o quê? Substitua o conectivo mantendo-se o sentido. Substitua o conectivo, substitua a conjunção mantendo-se a semântica. A noite estava fria, porém as crianças brincavam na rua. Contudo, as crianças brincavam na rua. O meu medo é quando começa a ter isso de fazer pegadinha com vocês. Vamos a uma delas? Se fosse mais ou menos assim. Deus cura. É um exemplo que surge na gramática de Evanildo Bechara. Isso mesmo, Evanildo Bechara. Ou é Mauro Ferreira? Eu acho que é Evanildo Bechara. Vem à minha mente agora a imagem. Deus cura e o médico cobra. Deus cura e o médico cobra. Ou vem na gramática de Bechara ou de Mauro Ferreira, é isso. Mauro Ferreira é justamente aprender a praticar gramática, é editor FTD, se não estiver equivocado. E Evanildo Bechara, gramática português brasileiro, né? Fugiu agora também, sinceramente. Deus cura e o médico cobra. Há o E de adição. Calma, compreenda a situação. Deus cura. Em oposição, o médico cobra. Não estou fazendo críticas, pelo amor de Deus, por tudo que é de mais sagrado. É somente o exemplo que eu quero mencionar a vocês. E um conectivo de uma conjunção E, com querendo ou não ideia de adversidade, oposição, contraste. Se eu dissesse assim a vocês, ó, o time do Cruzeiro de Acari, do meu querido Acari, da minha querida Nossa Senhora da Guia, não era tão bom e venceu o Flamengo do Rio de Janeiro. Olhe bem, Cruzeiro não é nem de Acari, é da comunidade, o Cruzeiro de Bulhões. Bulhões de Acari. Não era um time tão bom e surpreendeu e venceu o Flamengo do Rio de Janeiro. Note, é um E que equivale a mas. Então, existe uma oposição. Se eu disser assim, por exemplo, Caio é inteligente, mas principalmente dedicado. Mas principalmente dedicado não é oposição esse mas. Ele justamente é e principalmente dedicado. É de adição, de soma. Então, perceba a polissemia conjuntiva, uma conjunção com mais de um sentido. Cuidado com isso, por favor. Fique atento, pelo amor de Deus. Uma classificação que, creio eu, jamais vai aparecer na prova de vocês, não vai surgir na prova de vocês, é a de alternância. A oração coordenada sindética alternativa. Porque é muito básico. Você geralmente decora, ou as conjunções se repetem, ou, ora, já, quer, você vai comer brócolis, quer queira, quer não. Quer queira, quer não, já dá na cara o sentido. Ora come, ora dorme. Você falando com o seu filho, ora você só come, ora você dorme, ora, fica na cara, não é? Mesma coisa aí. Ou você resolve o problema ou pede ajuda aos amigos. Fica na cara que a alternância é uma opção escolha. A outra coisa interessantíssima que eu preciso aqui ratificar é que as duas são sintéticas, né? Devido à presença da conjunção ou em ambas as orações. Então, não existe uma assindética e as duas são sindéticas. Entra agora em cena uma conjunção que eu acho crucial. Cuidado. Fiquem
com aquele pezinho atrás. Conjunção pois. Se a sua prova veio com questão de oração coordenada, e se sua prova colocou a conjunção pois, arregale o olho, porque pode ser uma pegadinha legal. Quando você vai estudar as conclusivas, é muito fácil memorizar, né? Logo, portanto, por conseguinte, mas também existe o conectivo pois. Na explicativa, você também memoriza, porque que e pois também. Qual é a sacada? O pois conclusivo na oração sindética, ele vem depois do verbo deslocado e entre vírgulas. Depois do verbo deslocado entre vírgulas. E você, na hora, só substitui por portanto, vai dar tudo certo. Exemplo. Ele está confuso, precisa pôr de apoio. Note, ó. Está depois do verbo dentro da oração sindética, depois do verbo precisa, e está entre vírgulas. E aí você substitui. Ele está confuso, precisa, portanto, de apoio. Pois conclusivo. De boa? Suave? Estudei muito. Estou, pois, cansado. Estou, portanto, cansado. Depois do verbo, entre vírgulas, pois conclusivo. O que é que acontece agora? O explicativo, dentro da oração sindética, ele vem antes do verbo. O pois explicativo. Na oração sindética vem antes do verbo. Fechou? Então, olha aí, conjunção coordenativa explicativa, exemplo 5. A aluna Isadora deve estar doente, porque esse porque aí, com uma palavra sem acento equivale à forma pois, faltou às aulas. Note que é uma estrutura de viés opinativo. Existe uma opinião, ela deve estar doente. Talvez ela não esteja na praia curtindo a vida. Mas talvez ela deva estar doente. Pois faltou às aulas. Então, como existe esse viés opinativo e o pois está antes do verbo, que é o verbo faltou, tchau. Mas não é pois. Esse porquê com uma palavra sem acento equivale a pois. E o pois explicativo também está associado a um verbo no imperativo. Estude, pois a prova será amanhã. Pois explicativo. Volte, pois mamãe pediu. Pois explicativo. Corra, pois o assalto está aí. Pois explicativo. Então, pois explicativo ou está associado a uma frase opinativa, ou está associado a uma frase que há verbo imperativo, e esse pois sempre aparece antes do verbo dentro da oração sindética. Combinado? Então, condição especial. Situação única. Condição específica. Cuidado com o conectivo, pois. Aqui, ora conclusivo, ora explicativo. Como está apresentado, conclusivo, depois do verbo, na oração sindética, entre vírgulas. Se for explicativo, antes do verbo, na oração sindética, associado a uma frase opinativa ou a um verbo no imperativo. Com relação à vírgula que eu havia falado, que eu havia citado, que eu havia mencionado, muitíssimo cuidado. Muitíssimo cuidado mesmo. Porque pode ser uma questão para a sua mão. Não é tão comum, não é tão recorrente, mas no seu edital consta pontuação, por exemplo. E se consta pontuação, devemos pensar que é uma possibilidade, principalmente a vida. Memorize. Fale comigo. Entre orações coordenadas, vírgula obrigatória. Entre orações coordenadas, vírgula obrigatória. Entre orações coordenadas, vírgula obrigatória. E, pelo amor de Deus, vírgula antes do conectivo, antes da conjunção. Vocês têm o costume de colocar vírgula antes e depois da conjunção. É só antes. Pode perceber que antes do conectivo, porque aqui, ó, existe a bendita vírgula. Não é antes, depois, é antes.
Mas uma conjunção específica requer atenção especial. Conjunção e. Conjunção e, conjunção e. Se você perceber a conjunção e, olhe para os verbos. Verbos. Verbos com sujeitos iguais, vírgula proibida. Conjunção e, verbos. Verbos com sujeitos iguais, vírgula proibida. Eu trabalho e estudo. Não pode empregar uma vírgula antes do e. Eu trabalho e estudo. Não se pode empregar uma vírgula. Porque os verbos se referem ao mesmo sujeito. Agora, se você percebe que o e está associado a verbos com sujeitos diferentes, vírgula opcional. Opcional, opcional. Eu trabalho e ela estuda. Eu trabalho e ela estuda. Sujeitos diferentes, pode surgir uma vírgula antes do e e ainda uma vírgula opcional. Opcional facultativo. Então, mantra. Meu amigo, ó, atenção. Entre orações coordenadas, vírgula obrigatória e vírgula sempre antes da conjunção. Antes da conjunção. Conectivo especial, conjunção especial que merece atenção. Conjunção e. Olhe para os verbos. Sujeitos iguais, vírgula proibida. Eu trabalho e estudo, sem vírgula. Conjunção e, verbos com sujeitos diferentes, vírgula opcional facultativa. Eu trabalho e ela estuda. Pode-se colocar uma vírgula antes do e aí, de boa, facultativa. Fechado? Suave? E aí o que é que acontece? Tempo. Galera boa, turma boa, Cleaver Med, Caio Moura na área, porque aqui nada no achismo, tudo é muito bem comprovado. Só alegria, bebê. Conteúdo 4 encerrado com louvor, aula 4 encerrada com louvor total. Vocês precisam resolver as questões sorrindo de orações coordenadas. Sorrindo. Sorriso de ponta a ponta assim, Caio, tá dando tudo certo, tá dando tudo ok, tô gostando. Aula 4. Meu amigo, a gente já está criando um vínculo, aquele momento especial. Passou, foi nomeado, tomou posse, quer dizer, só passou, gabaritou a parte de língua portuguesa. Meu amigo, acertou 90%. Mande aquele olá. Está assistindo essas aulas aqui, bata aquele print screen, pô. Poste lá nas suas redes sociais. Ah, mas é porque o que ninguém sabe, ninguém estraga, concordo. Mas uma hora ou outra, quando você faz esse tipo de postagem, você ajuda alguém que também quer estudar, está com certo tipo de remorso, acanhado, e você, fulano e tal, está estudando. Vou estudar também. Marca a gente, Cleaver Med, Savem, Max Breno, Caio Moura Oficial, Prof. Caio Moura Oficial. Será muito importante para nós. Belezinha? Espero que você tenha gostado. Gostei muito, estou muito feliz com a exposição que foi feita aqui. Até a aula número 5, período composto também. Vamos partir agora para as orações subordinadas adverbiais, que também surgem muito na prova. Estabelecem relações semânticas, mas no lugar de 5, são 9 relações semânticas. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Belezinha? Beijinho do gordo das aprovações. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Fui.